Eu sou Evandro Franco e nessa videoaula eu vou aí atender ao pedido de um inscrito no canal. Deixa eu pegar aqui o comentário que ele fez. Ele faz o seguinte comentário aqui. Cara Evandro, como seria essas permissões se fosse, ao invés de bloquear formulários, bloqueasse botões de acordo com o perfil do usuário? E aí ele passa aqui, usuário ADM e tal, e assim por diante, né? Bom, como que seria isso? Né? Eu peguei e falei para ele que isso daria uma aula, né? Uma aula enorme aí. E espero que o que eu for aplicar aqui atenda aí a necessidade dele de como seria no botão, né? É lógico que eu tenho aí, eu bolei um formato aqui, eu pensei em fazer de uma forma aonde eu consiga verificar essas informações, né, para as permissões. Então ele pede ali o exemplo, usuário administrador, cadastrar sim, excluir sim, alterar sim. Isso é bem bacana, dá para ser feito tranquilo quanto a isso quando se pega lá o perfil, né? Então eu vou fazer aí algumas demonstrações de como dá para ser feito isso no botão, né? Onde eu consiga aí com o próprio formulário tendo aí a habilitação dos botões. Bom, aqui eu vou dar logo de cara já um pouco de uma noção de como fazer isso. Nesse caso aqui, ele teria que colocar para cadastrar como administrador que já marcasse direto esses pontos aqui, né? E que se fosse um usuário padrão, que houvesse aí o cadastrar, o excluir não e o alterar não, mas cadastrar sim e consultar sim. Isso daí são opções que dá para você colocar direto no código, né? Eu posso analisar, o usuário é administrador, beleza, se vamos colocar, já que nós estamos tratando aí de banco de dados, ele seria colocar lá um RS Field, que é onde eu pego o cabeçalho, como por exemplo, e colocar lá perfil. Se for perfil de administrador, então libera todos os acessos. Se for um perfil padrão, libera tais acessos. Então o que eu vou fazer hoje, ele vai dar aí uma boa noção de como fazer isso nos botões, tá? Então eu resolvi brincar um pouco aí com o VBA. Então vamos lá, vamos começar aí a brincar um pouquinho com o nosso VBA. Bom, primeiro de tudo, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou inserir um formulário, tá? Então eu venho aqui em inserir e use form. Beleza? Tá aqui, inseri o use form aqui, né? Vamos deixa eu colocar aqui do lado minha caixa de ferramentas. Deixa eu vir aqui. Eu vou afastar um pouco aqui. Vou dar uma corzinha diferente para o meu formulário aqui, né? Vamos mudar. Vou colocar outra cor aqui. Tá, não ficou legal. Pronto, vamos deixar esse azul aqui. Agora eu vou colocar 3 botões aqui. Então, para eu não ter que ficar clica uma vez, vem cá, faz o processo, clica mais uma vez, eu dou um duplo clique em cima do objeto. Tá? E aqui eu venho 1, 2, 3. Retorno aqui, clico na minha caixa de ferramenta, né? E pronto. Já selecionei aí os 3. Vou juntar eles um pouco mais aqui. Eu não vou entrar em detalhes aí de nomenclatura dos botões e assim por diante, tá? Vamos deixar eles aqui, vamos trazer um pouco mais para cá, pelo menos dá para ver aí os nossos botões. Bom, eu vou fazer uma sequência de codificações, uma seguindo a outra, de vários exemplos, e aí alguns eu comento o código, né? E dou continuidade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou dar um duplo clique aqui no meu formulário e ele me traz aqui um private sub use form click, ou seja, quando eu clicar. Eu quero usar quando ele inicializar, né? Então, quando ele vai inicializar, ele vai executar aí um processo. Isso aqui eu vou excluir, não vai haver necessidade de fazer uso dele. Bom, agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer uma rotina. Essa rotina ela vai seguir aí para validar os meus botões, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte aqui. Private ou private sub
ativa botão. Ok? Ativa botão. Dentro dela, eu vou ter aí algumas assinaturas que vai ser o seguinte: by val, né, para me retornar um valor, botão 1 as boolean, booleano, ou seja, ou ele vai ser falso ou ele vai ser verdadeiro, ou seja, ou false ou true, ou 0 ou 1, né? Bom, vamos lá, mais um botão, by val, botão 2 as boolean, mais um booleano, vírgula, by val, botão 3 as boolean, enter. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para ele avaliar quais dos botões é true, se não for true, que seja false. Então eu vou usar aqui, são 3 botões, então eu vou fazer uso de 3 validações, de 3 condicionais, tá? Essa condicional que eu vou usar vai ser um if, né? Então aqui, se botão 1 for igual a true, then, então ele vai fazer o seguinte, me dá o quê? Legal, command button 1.enable é igual a true, né? Igual a true. Agora, se não, ou seja, else, se não, command button 1 enable false. And if. Tá? Legal. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a aula não se estender muito, né? Embora eu acredito que vá se estender sim. Mais um e aqui mais um. Agora é o seguinte. Eu tenho o 1, agora aqui eu tenho o botão 2. E aqui eu vou ter o command button 2 também. Vamos para o próximo aqui. No próximo é o nosso botão 3. E aqui vamos seguindo mais uma vez o botão 3. Vamos lá, 3. Pronto. Aqui ele vai fazer aí a minha validação, né? Ele vai validar aí o meu formulário, né? Ele vai verificar os botões. Bom, para isso agora eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Uma das maneiras aqui. Vou selecionar os meus botões e aí eu vou vir aqui em Enable e vou deixar False. Então todos estão false aqui, né? Agora, vamos lá. Duplo clique no meu botão, ele me levou para o meu Initialize. Dentro do Initialize, eu tenho o ativar botão, ou melhor, o ativa botão que eu tenho que jogar ele lá. Ctrl C. Eu gosto muito e procuro bastante fazer exatamente nesse formato aqui, ó. Então, true, eu quero que o primeiro seja ativo. O segundo, eu quero que seja false. O terceiro, eu vou colocar true também para ele. Legal. Vou fechar parênteses aqui. Nesse caso aqui, eu sempre recomendo usar o call para chamar ele, né? Assim ele não vai dar nenhum erro. Então, vamos executar? Vou aqui executar ele. Vamos pegar ele aqui. E notem que os meus dois botões estão funcionando, olha só. Estão aqui funcionando. Vou fazer melhor que isso aqui agora. Para a gente ver que ele realmente está funcionando, vou fazer o seguinte aqui. MSGbox, ok. E aqui, vamos lá. Botão, vamos pegar aqui
Vamos fazer o seguinte. Botão 1 ativado. Ok? Vamos para o próximo. Aqui no próximo. E vamos colocar aqui o seguinte. Vou pegar o de cima lá. Fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V. Botão 2. Legal. Novamente, eu poderia fazer isso direto do código, copiar e colar todo o código também, que daria o mesmo resultado aqui. Né? Era só mudar o número do botão. 3. Pronto. Agora, se eu quiser verificar, botão 1 ativado, botão 3 ativado. Bacana. Agora é o seguinte. Fizemos aí a primeira, já tivemos uma noção de como fazer aí de uma forma bem simples, bem tranquila, né? Então, legal, ativo, maravilha, funcionando. Só que agora eu quero alterar isso, não está agradável para mim. Eu quero que quando ele abrir, ele abra um enable todos false, mas eu quero isso no código, não quero mexer isso lá nas minhas propriedades direto, eu quero no código. Para isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou selecionar todos os meus botões e em Enable eu posso clicar aqui do lado e dar um duplo clique nele, que ele já altera todos para True, né? Legal. E agora eu vou fazer o seguinte. Vir aqui e vou criar aqui desabilita botões. Bacana. Então vamos lá. Vou desabilitar os botões. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente aqui, né? Deixa eu só colocar a sub aqui. Vou deixar ela como privada mesmo, para que atenda somente ao meu formulário. Private sub desabilita botões. Vou dar um Enter aqui e vou deixar ele exclusivo. Bom, no período do meu dia a dia, do meu trabalho, das minhas consultorias, dos meus clientes que eu atendo, eu acabo pegando projeto de outros desenvolvedores, de outros profissionais. Cada profissional desenvolve o código da maneira que ele aprendeu, da maneira que para ele é mais conveniente trabalhar, é mais agradável desenvolver. Muitos desenvolvem códigos fáceis de se entender, mas com grande sofisticação nos códigos. E há profissionais que desenvolvem códigos sem uma, digamos assim, uma normatização, uma busca de aprimoramento nos seus códigos. Então vai fazendo códigos contínuos, linha a linha, e acaba mostrando, muitas das vezes, um pouco arcaico alguns códigos. Então, a melhoria do profissional, ele tem que estar sempre se qualificando, porque o VBA ele é uma linguagem muito extensa, né? Muito extensa. Ele não é tão extensa quanto, por exemplo, um VBNet, um C Sharp, um Java, mas ele é muito extenso e dá para se fazer coisas inimagináveis dentro do VBA, né? Como entrar em sites, como manipular sites e assim por diante dá para fazer, né? Enviar e-mail, trabalhar com todo o Office e assim se segue muito bem o VBA. Então, o que acontece? Eu poderia fazer esse código aqui simplesmente desta forma: mi.commandbutton1.enable, ok? E aqui eu vou colocar false, tá? Bom, e assim por diante. Tá aí o canal de um cara que é fantástico, come muito ele. Corbucci Eats é um cara que come demais. Bom, Ctrl C e assim por diante. Vamos lá. Coloquei aqui os 3 que eu tenho lá. Caramba, mas e se fosse mais? Eu teria que colocar mais. Vários aqui. Sim, vários. E assim se segue. Mas isso é muito trabalhoso para se fazer.
Digamos também, olha só, se eu colocar planilhas, né? Se eu colocar lá várias worksheets, e aí isso iria me dar um puta de um trabalho para fazer. Então, para eliminar tudo isso de ficar fazendo um a um, a gente, profissionais, desenvolvedores ou até aqueles que não são, mas têm um devido conhecimento, vai fazer o seguinte: din btn s control, tá? Melhor ainda, vou usar aqui o ctl, vou colocar aqui um btn, já que eu estou falando de normatização corretamente, vamos usar aí a conotação húngara, tá? Conotação húngara vai estar aí sendo comentado com maior ênfase no curso de Excel VBA, né, que vai sair o ano que vem. Eu sei que está só havendo comentários, mas é uma parte boa também que cria um pouco de expectativa e desânimo de algumas pessoas, né? Tanto que tem pessoas aí que estão me cobrando já há um bom tempo esse curso, mas o ano que vem, com fé em Deus e muita certeza, vai sair, e vai sair um excelente curso aí, tá? Um curso completo mesmo, que vocês vão ter aí uma ferramenta. Eu vou desenvolver, para se ter uma ideia aí, é o seguinte: eu vou desenvolver para vocês, durante o curso, vocês vão ter acesso a um banco de dados na nuvem, a um servidor na nuvem. Vamos criar lá um banco. Além da criação desse banco, com formulários, vocês vão conseguir trabalhar na nuvem com o Excel VBA. Então vamos criar formulários, vamos cadastrar, vamos excluir, vamos fazer todas as tratativas para serem feitas lá, e eu vou disponibilizar por um período aí de entre 3 a 6 meses que eu estou avaliando o meu servidor que eu tenho, né? É pago, lógico, servidor pago, tudo bonitinho, certinho, para vocês, alunos que adquirirem o curso, terão acesso para fazer todas as manipulações das ferramentas. Olha só, dá para se desenvolver, como eu já desenvolvi, ferramentas onde o usuário vai se conectar com o banco de dados na nuvem, ou seja, em qualquer local do mundo que ele estiver, ele vai conseguir manipular os seus dados. Enfim, vamos ao que interessa. Acabei de fazer aí a minha variável. Essa variável está ali, e agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. For each. For each do quem? Do meu CTL, ok? BTN. Na verdade, ali eu poderia usar até um CTR, né? BTN. Pronto. Agora eu vou dizer o que para ele? Percorra mi.controls. O mi eu estou referenciando ao meu formulário. Então ele vai percorrer os meus objetos dentro do formulário, os meus controles que estão ali. Feito isso, eu venho aqui, coloco next ctl btn, ok? Agora eu quero o seguinte. Opa, saiu outra coisa aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Eu preciso olhar o que eu tenho lá. Para isso, if type name. Se o meu type name, o tipo do nome do meu objeto, que é o meu ctlbtn, né, for igual ao que? Ao meu command button, certo? E se for isso mesmo, então, vamos lá. Olha que facilidade para se trabalhar agora, né? Então ele vai me executar uma coisa. Ele vai executar o quê? O meu botão lá, os meus botões que ele vai olhar, né? Ponto enable. Deixa eu ver aqui. É estranho, não me deu aqui. CTL BTN, tá certo. Bom, já que não me deu, vamos fazer na mão aqui, né? Enable é igual a false. Prontinho. Já está feito aqui. Agora,
eu venho aqui embaixo, vou deixar aqui habilitado para visualizar todos os códigos e vou executar. Vamos ver se ele vai dar algum problema aqui. Tá. Não vai funcionar mesmo, né? Esqueci do end if. Dei um F5 e olha só, funcionou. Está aqui, ó, o botão 1 ativado, o botão 3 ativado também. Então, eu acabo de mostrar a segunda maneira de como trabalhar com o quê? Com os códigos, né, do nosso aí tão querido VBA. Bom, feito isso, já fizemos aí um for each, já demonstrei de como seria de uma outra maneira, né, bem agradável para se trabalhar. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avaliar de uma forma diferente. Então, vamos lá. Vou criar agora um novo formulário, né? Eu preciso criar um novo formulário. Ou melhor, não vou fazer isso agora. Não, vamos fazer diferente. Vamos vir aqui e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui false. Então eu vou colocar falso. Vou colocar aqui verdadeiro e falso. E assim eu vou seguir várias vezes. Ok, como seria, né? Como seria seguir isso diversas outras vezes ali? Então eu vou mostrar também dessa forma aí de como se trabalhar. Agora eu vou fazer o seguinte. Já coloquei ali na minha célula. Então, agora eu vou vir aqui no meu formulário e eu vou usar aqui esta informação, ok? Vamos aqui e aqui eu vou comentar ele. Ctrl V e lá eu tenho range B1 ponto value, o meu valor que está lá dentro. Agora aqui é só simplesmente, olha que bacana, eu consigo validar ele pelas células, né? Vírgula, mais uma vez vírgula, e aqui eu vou colocar D e aqui C. Faltou fechar um parênteses aqui. Bom, bacana. Olha só que legal. Eu tenho somente o botão 2 validado, né? Que é o que está aqui, ó, verdadeiro. Agora, eu gostaria de fazer com que ele validasse nomes, né? Então, no caso do nosso colega aí inscrito no canal, ele pediu para colocar o perfil. Eu vou colocar o nome, porque vai ser a mesma coisa no perfil, né? O perfil eu vou avaliar o que ele é, se ele é administrador ou se ele tem um perfil padrão aí para avaliar as permissões de cada usuário. Eu vou fazer por nome, tá? Porque quem vai avaliar isso, o perfil dele, é no momento do cadastro. No momento do cadastro é que isso vai ser avaliado. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou inserir um outro formulário, meu useform. Vamos dar uma melhorada aqui no meu useform. Vamos colocar uma cor aqui nele, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar essa cor nele aqui, que eu acho muito bonita. Eu vou colocar aqui uma text box. Vou aumentar ela um pouquinho mais, subir ela um pouquinho mais aqui. Tá bom? Vou colocar um botão. Eu não vou dar nome a nenhum objeto, tá? Bom, e eu estou fazendo algo aqui um pouco rústico, rudimentar, né? Meio grosseiro, mas tudo bem. Somente para fins didáticos, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou colocar alguns nomes lá.
Aqui o primeiro vai ser o meu, né? E aqui eu vou mudar. Verdadeiro. Falso. E o outro eu vou deixar falso. Tamires, aqui eu vou colocar falso. Falso. Verdadeiro. Vou colocar aqui o Matheus. O Matheus, vamos só copiar e colar aqui, fica mais fácil e rápido. Ele vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso. E a Sofia vai ter aqui um falso, verdadeiro, verdadeiro. Legal. Agora, vamos para o nosso VBA. Dentro aqui do nosso VBA, eu vou dar um duplo clique aqui no meu botão. E aqui no meu botão, eu vou fazer um looping, né? Algo bem simples aqui. Então, para eu fazer um loop, eu tenho que ter uma variável. Dim, eu vou usar o i. Geralmente, essas letras, o I, E, J, X, H, tudo que usa aí para esse tipo de variável de looping, geralmente não se coloca com conotação húngara, tá? Então aqui as integer. Lembrando, estou colocando uma variável para armazenar pouquíssimos dados, pouquíssimas informações para eu percorrer ali no meu looping. Qual looping que eu vou usar? Eu vou usar no for next. E ele vai seguir o seguinte: de 1 to até 4. Tá? Daria para fazer de outra forma, daria para fazer de uma maneira aí em que eu consiga percorrer todas as linhas e o final ele olha lá na célula, nas minhas células correntes e tal. Dá para fazer, né? É só você pedir para ele dimensionar ali todas as linhas, pegando a última linha e assim por diante, e te trazer uma quantidade de números ali de acordo com a última linha. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Nesse momento não. Bom, agora aqui eu vou usar um if. E eu vou pedir o seguinte para ele: se cells, ok, se meus cells e 1, que é onde está o meu nome, ponto value for igual a minha textbox 1 ponto text, então me faça o seguinte, né? Me valide essas informações, tá? Então é assim, eu vou criar aí umas variáveis. Eu costumo, quando eu crio variáveis pública ou global, eu coloco num módulo, ok? Sempre eu coloco no módulo. Então aqui eu vou fazer o seguinte: public valida1 as boolean, ok? Public valida2 as boolean, e aqui faltou um L. E aqui eu vou fazer o seguinte: já vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos para o terceiro. Pronto. Agora, esses validas aqui, né, valida 1, valida 2, valida 3, eu posso jogar lá para o meu formulário, né? Aqui eu não vou colocar conotação húngara não. Então vamos embora. Bom, é aqui, certo? Então o meu valida 1, que já está lá, ele vai receber o quê? A minha active cell. Só que se eu fizer dessa forma, ele vai me dar um belo de um erro aí. Ele pode me dar erro. E eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Active cell.offset. O offset, eu tenho linhas, que está ali, row offset. Eu tenho uma videoaula que fala a respeito disso. Então, offset, linha, ou seja, ele vai deslocar. Não desloca nenhuma linha, mas me desloca uma coluna. Ponto
value, ok? Só que aí tem um grande porém quanto a isso. Já vou fechar aqui com o endif, para não me dar nenhum probleminha aí. O que acontece? Digamos que a minha planilha, por acaso, foi selecionada aqui. Olha só, a minha Active Cell, a minha célula ativa é essa aqui. E quando eu peço para ele deslocar 0 linha mais a coluna, ele vai trazer para cá. Ele vai trazer o que aqui? Nada, zero, false. É o que ele vai me trazer. Ele vai me trazer um valor empty, né? Um VB null string, vazio. E isso daí é preocupante. Para eu resolver isso logo de cara, eu tenho que fazer o seguinte. Eu venho no meu código e eu digo para ele o seguinte. A célula ativa que você acabou de buscar dentro do meu looping, né? Ela é igual a text box 1? Sim, ela é. Se ela for, então cells e, ok, a minha linha dentro da minha coluna 1, ponto select. Selecione ela. Legal. Selecionou ela? Agora sim. Agora eu tenho a opção de fazer isso com a minha validação, né? Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Legal. Agora aqui, vamos lá. Eu só mudo aqui. 2, 3. Aqui, a mesma coisa. 2 e 3. Pronto. Já dei um endif, já dei um next aqui para ele. E depois disso feito, vamos lá. Eu vou simplesmente user form 1.show. E depois um load me fecha o meu outro formulário. E aí ele vai me abrir esse formulário com as informações. Quando eu crio variáveis pública, eu estou dizendo para ele o seguinte. Olha, você entende, é obrigatório, precisa, não tem jeito. Atender aquelas variáveis que eu coloquei como pública. Então, todo o meu projeto vai entender essas variáveis, salvo com um grande detalhe. Se ocorrer um erro, ele vai zerar essas variáveis que estão públicas, que foram armazenadas e informações dentro delas. Então, eu tenho variáveis públicas. Quando eu começo a executar aqui, ele vai pegar aqui a minha variável e vai dizer o seguinte, olha, na célula A1 existe o nome que está na minha text box. Legal, tá lá, ativa aquela célula, selecionei ela, maravilha. Agora, qual o valor que tem aqui? O valor que tem aqui é verdadeiro. Então, a minha variável lá ficou como verdadeiro. A segunda variável ficou como false. A terceira variável como false. Acontecendo isso, eu estou mandando para o meu módulo as variáveis com informações. Logo isso, eu venho para o meu formulário 1, ok? Meu formulário 1, e vou fazer o quê? Eu vou usar as minhas variáveis exatamente aqui dentro. Vou pegar aqui. Como que eu uso essas variáveis? É simples. Valida 1, valida 2 e valida 3. Fecho ele aqui. Pronto. Estão validados. Então, vamos fazer o seguinte. Ele tem que percorrer aqui, né? Eu não vou debugar os meus códigos, somente se gerar erro. Então, vamos lá. Vou executar ele aqui. Eu vou pedir para trazer eu mesmo. Botão. Pronto. Ele me trouxe, olha só, somente um botão, né? Vou fechar ele aqui e o outro fechou também. Novamente, vamos lá. Um aqui. Eu vou trazer o Matheus. O Matheus, ele me fala o seguinte, ó.
2 verdadeiros, né? Bom, isso aqui ele era para ter fechado, ele não fechou. Vamos fazer de uma outra forma lá, né? Acho que eu fiz alguma coisinha errada lá. Vamos inverter aqui. É orientado a evento, não a objeto. E aqui vamos trazer a Sofia. Prontinho, né? Agora aqui, ok, ok. Botão 2 ativado, botão 3 ativado. Bom. Ah, e as tratativas de erro? Como que ficaria? Como que eu vou fazer isso agora? Né? Bom, eu posso tratar direto aqui já. Né? Posso vir aqui e fazer o seguinte. Vamos validar primeiro. Se mi.textbox1.text for igual a empty, que é o vazio, then, né? Então aqui, ó, olha só, msgbox campo em branco. E aí, muitas pessoas iriam fazer nesse formato. Vamos lá. Then, isso aqui, né? Vamos arrumar a message box. Aqui, exit sub e end if. Pronto. Ou, melhor, viria aqui, colocaria um else e no final aqui colocaria um end if. Tudo isso daí, né? Ficaria aí um código com uma indentação e tal, ficaria muito bonito. Mas olha só. Ctrl Z, tá? Vamos ver se mais um Ctrl Z vai. Legal, foi. Após isso aqui, eu venho e olha que bacana. 2 pontos, exit sub. Uma linha de código, pronto. Já resolveu o problema, né? Uma única linha de código. Vamos lá, estou validando o campo. Isso é muito importante, né? Então, campo em branco. Ué, acabou. Beleza. Mas eu preciso do foco aqui. Eu quero foco. Se eu quero foco, mais uma vez, olha só, mi.textbox.setFocus. Pronto. Venho aqui, campo em branco. O foco não pegou, não sei porquê. Deveria pegar. Bom, enfim. Dessa forma você consegue trabalhar bem tranquilo também. Eu vou tirar o setFocus. Não quero trabalhar com ele, tá? Só para mostrar mesmo para vocês que dá para fazer isso aí numa linha só, tranquilo, bonitinho. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o on error go to erro. E aqui embaixo eu vou colocar erro. msgbox, o nome não foi encontrado. Pronto. Aqui acontece o seguinte, se eu não vier aqui e não colocar um exit sub, saia da minha rotina, ele vai simplesmente passar por aqui e vai trazer a mensagem. Eu não quero que isso aconteça. Então, se gerar erro, ele vai trazer aqui. Vamos testar. Vamos colocar a Maria lá, né? Dona Maria. Vamos ver. Ele trouxe aqui, não deveria trazer, né? Então tem algo errado aí. Bom. Vamos lá debugar o nosso projeto. Então vou colocar a Maria e vamos para o erro. Vamos encontrar o nosso erro lá. Bom, ele diz o seguinte, está preenchido. On error go to erro, né? Bom, vamos. Ok. Não encontrou nada, então ele está buscando ainda o que está na memória,
né? Tá pegando o que está na memória. Não gerou nenhum erro, não gerou nada, ele continua pegando o que está na memória. Ó. O que está na memória foi o último, que é Sofia. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Vamos vir aqui e eu vou fazer o seguinte. Todas as minhas variáveis vai receber false. Pronto. Vai receber false. Ah, eu consigo colocar uma outra variável para eu não ficar digitando tudo e tudo mais? Posso fazer também. Posso colocar, mas eu vou fazer assim, false. False. Ah, nossa, tudo isso de false, poderia fazer um looping. Poderia fazer um looping, fazer um for each lá, para ele limpar ou trazer essas variáveis assim, limpinhas. Eu posso limpar elas também, né? Bom, vamos ver. Vamos colocar aqui a Dona Maria novamente. Dona Maria novamente, olha só, trouxe tudo falso. Se eu chamar novamente ele aqui e trazer o Matheus aqui, vou trazer o Matheus, ele me trouxe os dois ativos. Legal? Bom, gente, isso é só uma brincadeira, tá? É só digamos aí, um bate-papo, né? Para mostrar como que pode fazer isso daqui tão bacana, tão legal. Eu, sinceramente, é uma ferramenta que eu sou suspeito de dizer porque eu sou apaixonado por VBA, gosto muito, já programei em outras linguagens, mas eu sou muito suspeito para falar do VBA porque eu amo demais o VBA. E é hoje o meu sustento, né? Eu ganho a minha vida com o VBA. Isso é extraordinário, você trabalhar e fazer o que você gosta com a ferramenta que você ama. Então isso é maravilhoso. E vão vir novidades aí, tá? Vão vir novidades. Estou planejando muitas coisas aí para o canal. Bom, a aula não terminou. Tem algumas pessoas que reclamaram um pouco das videoaulas muito longas. Gente, é VBA, não tem jeito. A gente vai se fascinando e vai desenvolvendo e fazendo ali. A gente começa a lembrar um monte de coisa e começa a colocar nos códigos. Infelizmente é isso. Às vezes eu começo a prolongar um pouco aí muito rápido e tem pessoas que reclamam, que falam que a minha didática é boa, mas eu falo muito rápido. Então eu tento me policiar, mas infelizmente às vezes é difícil, é complicado. Maravilha! Feito isso, cara, vamos pro Axis, né? Vamos lá, vamos pro nosso Axis. Então, pro Axis, vou abrir aqui o meu Axis. Né? Estou abrindo um Axis aqui. E no Axis, nada mais, nada menos que colocar algumas coisinhas no banco de dados, né? Então eu tenho aqui um Axis em branco e outros mais. É outra ferramenta fantástica. Eu quero, quem sabe, aí eu consiga criar um curso. Mas isso daí eu vou fazer aqui mesmo, no canal mesmo, sobre Axis VBA, o Axis em si aí. Quero planejar isso para o ano que vem. Bom, coloquei o nome teste mesmo, tá? Vai ser essa brincadeira mesmo. Eu tenho um repositório aqui que eu deixo arquivos. Legal, tá aqui, vou deixar ele aqui. E vou criar ele. Pronto, tá sendo criado aí o Axis, né? Um banco de dados, por incrível que pareça, tem suas limitações, mas é muito utilizado, né? Bem, utilizado aonde? Em várias empresas. Não é só na quitanda lá do seu João, né? Na padaria do seu Manuel, nada disso. Ele é muito utilizado. Tá? A gente desenvolve muitas coisas dentro do Axis aí. Tem empresas que têm certas limitações de acesso, de privacidade dentro da área de TI, né? Que muitas das vezes a área de TI não se conversa com outras áreas e isso é muito complicado. Então, você acaba tendo aí problemas de acesso a outros bancos de dados, servidores e assim por diante. Eu quero para preparar uma live logo mais sobre isso daí, sobre a vida do programador VBA dentro de consultorias, dentro de empresas, como funciona, como faixa salarial e assim por diante. Eu quero bolar isso
pro próximo ano aí nós vamos conversar bastante sobre isso. Bom, tá feito aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui. Quando eu vier aqui no design, aqui embaixo, ou aqui em cima também, ó, eu tenho a opção do meu modo design aqui. E aí o que ele faz? Opa, me dá um nome para ela? Claro, TBL acesso. Tá aqui, te dei o nome. Ok, aí ele me leva para o modo design. Não quero nem saber disso aqui. Simplesmente eu quero o nome aqui, né? Só isso. Não quero saber de quantos caracteres vai ter, não me importa. Aqui eu vou colocar o seguinte. O ativador 1. Já dou um S, que ele já me dá sim, não. Eu quero o ativador 2. Faltou um lá, mas já ajusto ele. Tá? E o ativador... Opa! 3. Pronto. Legal. Vou vir aqui e vou colocar o 1. Bacana. Bom, agora aqui eu venho para o meu modo de exibição. Para salvar, beleza, tá salvo, bonitinho. Aqui vou fazer o seguinte. O Evandro. E aqui eu vou com Tab percorrendo. Eu quero a última verdadeira. Né? Enter aqui. Enter 2 vezes para eu percorrer. Né? E aqui eu vou deixar somente esse para Tamires. Aqui eu tenho o Matheus. E o Matheus vai ter esse verdadeiro e esse verdadeiro. E por último, a Sofia vai ter esse verdadeiro. E vamos colocar o primeiro verdadeiro. Pronto. Ou melhor, deixa assim. Nenhum verdadeiro mais. Somente isso. Legal. Vou fechar aqui. Né? Ele já não pede para salvar, que ele já salva automático essa questão. E por enquanto eu vou fechar o meu banco de dados. Fechei meu banco de dados. Legal. E agora? Bom, eu vou fazer tudo dentro do formulário. Tá? Tudo dentro do formulário. Usem a imaginação de vocês. Usem o outro projeto que nós estamos desenvolvendo. E lá tem uma conexão maravilhosa que dá para fazer, que dá para trabalhar com eles também, sem problema nenhum. Tá? Bom, bacana. Vamos lá. Agora aqui, duplo clique no meu Command Button. E tudo que está aqui vai para onde? Vai para ser comentado. Então, eu vou pegar tudo aqui e vou comentar ele. Todos comentados. Tá? E vai ficar dentro do meu Command Button, é lógico. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou criar duas variáveis. Mas para criar essas duas variáveis, eu tenho que vir em Ferramentas, Referências e procurar o Microsoft ActiveX Data Object. Bom, vamos lá. Já está aqui. Eu vou pegar o 2.8. Não tem problema nenhum, vai funcionar legal. Din CNS ADODB. Connection. E eu vou usar aqui também um record set. Din RSS ADODB. Record set. Pronto. Agora aqui eu preciso já estruturar as conexões, né? Para isso eu tenho que din, vou colocar aqui caminho banco as string din SQL as string. Agora vamos setar o nosso connection, né? New addb.connection. Pronto. Feito isso, eu preciso agora trazer o meu caminho. Então vou trazer aqui o caminho banco vai receber uma informação. Eu vou lá na minha pasta, deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui. Botão direito nele com o Shift pressionado. E aí eu venho em copiar como caminho. Copiar como caminho. Eu venho aqui, Ctrl V, ele já me traz com as aspas. Agora,
eu vou usar aqui um with. E agora, CN. Bacana. Ponto provider vai receber o meu Microsoft.ace.ordb.12.0. Depois disso, abra, open quem? Caminho banco. Então, tá errado lá em cima. Caminho banco. Abre o meu caminho banco. Enter nele aqui. And with. Bacanérrimo, tá feito aqui para nosso banco de dados, né? Muito bom. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o meu SQL, né? O meu select aqui. Então, select quem? Eu vou pedir para ele me selecionar tudo. Selecione o nome, depois ativador 1, ativador 2 e ativador 3. From dentro da minha TBL acesso. Após isso, eu vou setar o meu record set. New addb.recordset. Feito isso aqui, agora eu vou abrir o meu record set, conectar com a minha conexão que está ali em cima e vou pedir para eles trazer as partes aí de cursores que eu não vou entrar em detalhes nisso daí hoje. Já entrei várias vezes e nem no EOF também não vou entrar em detalhes porque é o loop que eu tenho que fazer para percorrer todas as informações. Não vou. Então, vamos lá. rs.open e aqui eu vou trazer o que? O meu source. O meu source é o meu SQL. A minha conexão ativa é o meu CN. E aqui eu vou usar deixa eu ver aqui. Cursor vai ser um case-set. O meu locate type vai ser um optimistic. E o meu tipo de comando vai ser um adcmd text. Prontinho. Feito isso, eu quero um while. Not, quando não, rs.eof. Hoje eu não vou entrar em detalhes. E agora eu vou dizer o seguinte. Se o meu rs.fields do nome for igual, vamos melhorar isso aqui, né? No nome for igual a mi.textbox1.text, então faz o seguinte aqui, ó. Valida 1, lembra da minha variável que eu criei pública, vai receber quem? rs.field validador, validador 1. E aí, vamos copiar e colar, né? Ctrl C, Ctrl V. Tá ok? E aqui vamos mudar, né? Para 2, para 3. E aqui a mesma coisa. Para 2, para 3. End if. E agora eu estou no looping ainda. Por eu estar no looping, então aqui rs.movingNext sempre vai mover de cima para baixo. E agora eu termino o meu looping, o end. Depois que eu terminei o meu looping, eu venho aqui e unload me e user form 1.show. Abro ele, trago o meu formulário.
tá? Bom, o código está pronto, está feito. O que fazer agora? Vamos lá, né? Vamos trazer aí para a gente verificar. Bom, vamos pegar aqui o Evandro. Aqui está o primeiro. Lá eu coloquei o último, se não me falha a memória. Deu ruim. Deixa eu ver aqui o que é que aconteceu. Tá. Vamos ver aqui. Bom, aqui tá certo. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver aqui o nosso banco. O banco está aberto, né? O que não funcionou foi o recorte 7. Vamos ver lá o nosso recorte 7. Bom, a aula estendeu mesmo, já foi para 56 minutos já, né? Daqui a pouco a gente bate 1h10 aí e termina. Bom, vamos ver aqui. Ativador, 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 tá certo. Então, vamos fechar ele aqui. Deixa eu ver aqui. O OpenKey7 está certo. O Locate Optimistic está certo. A DCMD está certo. Bom, o meus Record 7 ele está certo. É estranho que ele não está trazendo aqui a informação. New ADB, tá tudo certinho aqui. Ativador 1, 2, 3. Tá, o meu select está ok. Vamos fazer o seguinte. Ctrl G. Depois que a Microsoft atualizou isso aqui, a janela de verificação imediata está ficando uma maravilha, né? Olha só, eu posso usar o print aqui, ó, SQL, e dar um Enter aqui. O que está errado? Não tem nada errado aparentemente. Então vou fazer o seguinte, é uma jogada aqui, eu gosto muito de fazer isso, então já é até uma prática aí bacana. Vamos entender por que está dando errado aqui. Então eu venho aqui, ó, deixa eu habilitar esse conteúdo. Eu venho em criar, mesmo com o banco aberto eu consigo fazer isso. Seleciono aqui, adicionar, fecho. Venho aqui em SQL e eu já tenho aqui. Então, pronto, vou executar. Olha só, ele já me pede ativador 1, ativador 2 e o 3. E aqui está dizendo o seguinte. Tá certo, né? Bom, por via das dúvidas, vou fazer o seguinte aqui. O ativador 2 tem algo errado no ativador 2, né? Vou fechar ela aqui. Deixa eu ver o que está errado lá. Não. Vamos aqui no modo design. O meu ativador 2 não tem nada errado nele. Está como sim e não. No meu design, deixa eu ver como que ele está. Não tem nada errado. Então, vamos lá. O que está dando errado aqui? Porque eu encontrei o nome, encontrei tudo. Ele não me deu uma referência aqui, né? Ele está trazendo aqui, não nesse formato que eu gostaria que ele trouxesse. Então aqui, ele está com algum errinho no meu select. Nome, ativador 1, ativador 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena pausa para não prolongar demais verificando o erro e eu já retorno. Bom, gente, estou rindo até agora. Um erro era tão besta. Bom, o erro está exatamente aqui, ó. Falta de atenção na digitação. E eu não havia visto. Enfim, vamos lá. Vamos executar. Bom, vamos trazer aqui o Evandro. Bom. Opa. Deixa eu ver aqui. Por que não foi encontrado?
Não é validador, né? É ativador. Então vamos ajustar aqui também. O engraçado é que quando vocês estão assistindo, vocês encontram o erro mais fácil de quem está programando, né? E assim por diante. Vamos lá. Prontinho. Funcionou. Me trouxe aqui o último, né? Eu acho que é isso que está lá mesmo. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. É o último, né? Vamos pegar aqui a Sofia. Vamos ver aqui. Vou fechar o banco. Aqui. Vamos lá. Mais um. Vamos ver aqui a Sofia. Exatamente, né? Bom, a videoaula é isso, tá? Foi bem longa, 1 hora aí. Infelizmente aconteceu um erro por falta de atenção, 2 erros na verdade por falta de atenção, mas é algo que acontece, que está no dia a dia aí. A gente acaba até se acostumando, nem se estressa mais com os erros que acontecem. E lembrando que é sempre bom se dedicar, né? Deu o erro, continua até resolver o problema aí. Tá bom? Bom, bons estudos, até a nossa próxima videoaula e um muito obrigado.